Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Tem beijo no escudo, mas a cara continua fechada, ainda muito indignado, digamos assim, com o resultado de ontem, pelos fatores e aspectos que eu já expus aí no último vídeo. E estou voltando aqui para fazer uma análise sobre a equipe do Fluminense na partida de ontem e também sobre o seu treinador. E 3 jogadores em especial aí eu vou avaliar cada um de uma forma específica, porque na minha opinião foram muito mal na partida de ontem. Deixaram muito a desejar e comprometeram demais a atuação da nossa equipe, influenciando diretamente no resultado. Mas, como eu falei, cada um tem uma especificidade, eu vou deixar bem claro aqui o que eu penso sobre cada um deles, beleza? Então, antes da gente começar a nossa análise, já vou reforçando aqui aqueles 4 pedidos de sempre, né? Se inscreva quem não está inscrito, dá o like, compartilhe o vídeo nos grupos de WhatsApp e manda ver nos comentários. Isso não custa nada para vocês, porém tem um valor imenso para o canal. Peço muito essa força. Também deixo o Pix aqui do canal para quem quiser contribuir para o crescimento do canal e também para o projeto Primeira Camisa Tricolor, que é o maquinatricolor1952@gmail.com. Vambora, Fluminense A? Então vamos com tudo. Vou começar analisando o nosso goleiro. Os 2 gols que nós sofremos ontem, não teve culpa nenhuma dele. Não fez assim, uma defesa durante o jogo que possa se chamar de difícil. Até porque o Flamengo não teve esse volume de jogo todo, esse domínio todo, né? Que algumas pessoas estão até tentando fazer, como é que eu vou dizer? Sabe quando você tenta transmitir algo para alguém? Tipo assim, vamos fazer isso aqui colar, né? Essa ideia colar. O Flamengo não teve esse domínio todo. O Flamengo não teve esse volume de jogo todo. Eu não gosto de desmerecer a vitória de ninguém, tá? Mas o Fluminense ontem errou demais individualmente. Eu acho que o fator decisivo para a vitória foram os erros do Fluminense. Aliás, o fator decisivo para a derrota foram os erros do Fluminense e a arbitragem. Então, Fábio não teve influência nenhuma no resultado, não teve culpa nenhuma nos gols. E aí chega na lateral direita. Samuel Xavier diretamente teve culpa no resultado da partida. No primeiro lance, ele, de forma inexplicável, ele sai da marcação do Ayrton Lucas e vai para o meio, onde já estava um monte de jogadores ali, tinha um bolo. Dessa forma, Ayrton Lucas recebe a bola sozinho e nem precisa dominar, chuta e faz o gol. Depois ele foi expulso. E aí eu coloco um asterisco. Na minha opinião, o juiz foi complacente com o Léo Pereira, não o expulsando por uma falta violentíssima, tá? O pessoal tá só falando da questão do último homem, mas o árbitro poderia escolher ali o motivo da expulsão, ou violento, uma falta por trás, ou último homem. Já que o Samuel Xavier ele não teve essa complacência, ele expulsou o Samuel Xavier diretamente. E isso comprometeu muito o time do Fluminense, porque naquele momento estava mais organizado em campo, as substituições estavam fazendo efeito, principalmente a entrada do Pirani, que estava enlouquecendo a defesa adversária ali, puxando ótimos ataques, mas com a saída do Samuel Xavier desmontou tudo, inclusive o Pirani foi substituído. Não acredito que o Diniz vai escalar ele contra o Sport Cristal. Na minha opinião, se fizer isso, está muito equivocado. Na minha opinião, tem que colocar o Guga, até porque é o Guga que vai ter que jogar semana que vem contra o Flamengo. Então já bota o cara logo contra o Sport Cristal. E vou dar a minha opinião sobre isso, quero ouvir a de vocês também. Eu acho que o Guga não perde mais a vaga depois dessa. É uma briga muito acirrada ali, o Samuel Xavier vinha muito bem, não dando oportunidade para o Guga entrar. Mas eu acho que se o Guga entrar e fizer uma boa partida em Lima e se consolidar contra o Flamengo, eu acho que mantém a titularidade. Nino fez uma partida muito boa, ganhou vários confrontos ali com o Pedro, mas foi prejudicado aí pelas falhas individuais da nossa equipe. Alguns estão querendo culpar ele pelo lance do segundo gol. Eu acho que a culpa foi da defesa inteira. Eu diria até que da marcação do Fluminense, que é muito frouxa, não dá combate. O cara foi em linha reta, passando como quis, ninguém fez nada. Não, repito, não queria que fizessem falta. Eu queria que desarmassem ele, tá? Eu não acho que foi culpa individual do Nino ali, não. David Braz fez uma partida boa. Não concordo com a substituição dele, mas parece que o Diniz gosta de fazer isso
para manter aquele mistério, aquela aura em torno dele. Olha a substituição que ele faz, nossa, ele tira um zagueiro, bota o cabeça de área para jogar de zagueiro e tal, mas isso aí não influencia em nada. Pelo contrário, tirou um jogador que vinha bem, ganhando os duelos pelo alto, tá fazendo uma partida boa ali. Na lateral esquerda, um menino de 19 anos, diante de um Maracanã lotado, diante de um clássico e diante de uma final de competição, se portou muito bem, jogou bem, com personalidade. Ele tem muita qualidade, o futebol dele é muito bom e mostra também que ele é um garoto de personalidade, que não pipoca nos momentos decisivos. Para a próxima partida, eu espero que o Diniz coloque ele no meio e o Marcelo faça a sua estreia. Aí chega na volância ali, André, uma partidaça, fez uma grande partida, dominou completamente o meio de campo ali. Depois foi deslocado para a zaga, inclusive quando o time estava com um a menos, ele fez uma jogadaça partindo da defesa. Final do jogo, mostrou pulmão, mostrou disposição. Tomou um cartão amarelo bizarro, absurdo, mas fez uma partidaça. Outro também que é um jogador jovem, mas que não se encolhe em decisões. Pelo contrário, se agiganta. Aí chegamos a Martinelli. E aí eu confesso uma coisa para você. Eu joguei a toalha com o Martinelli. Eu já tinha uma desconfiança com ele muito grande. Ele jogou bem a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas a gente tem que lembrar também que a reta final do Fluminense foi muito fácil. A gente enfrentou dois times sem poder jogar com torcida. E fracos, né? O Avaí e o Ceará. A gente enfrentou um time na última rodada que já não tinha mais nada do campeonato, botou acho que o terceiro time para enfrentar a gente, foi o Red Bull. O Martinelli jogou bem essa reta final, deixou uma boa impressão. Esse ano começou bem também, estava até melhor que o André, na minha opinião. Mas aí, meu amigo, chegou aquela hora que o filho chora e a mãe não ouve. E é nessa hora que o Martinelli chora. É o jogo pegado, é o jogo decisivo, é o jogo que você tem que se agigantar, é o jogo que não basta você ter boa qualidade, você tem que ter culhão, como dizem os nossos vizinhos aqui na América do Sul, huevos, né? Aqui a gente não usa muito essas expressões, a gente usa mais raça, garra, enfim. Mas é na hora do vamos ver que a gente vê quem é quem. Onde o cara que tem qualidade se encolhe. O Martinelli ontem fez uma partida onde ele lembrou muito o Arthur quando entrou contra o Vasco. Só que o Arthur entrou contra o Vasco, né? Um clássico, Maracanã lotado, mas foi o primeiro jogo dele como profissional que ele começou como titular, meu amigo. Literalmente não. Ele estreou naquela coisa do jargão popular do futebol que é estrear na fogueira. O Martinelli já joga desde 2020. Não justifica mais o Martinelli fazer uma atuação igual aquela, onde ele claramente está nervoso, com medo, a bola queimando no pé dele, estragando vários ataques nossos e dando vários moles na marcação e na defesa. Não justifica. O Martinelli é um jogador, quando o jogo está dominado pelo Fluminense, ele é o craque do jogo. Quer ver um exemplo? Pega aí os melhores momentos de Fluminense e Milionários de Bogotá. Lá em Bogotá, eu estava lá, que você vai pegar essas imagens e mostrar para qualquer clube do mundo, você vai vender o Martinelli. Ele deu uma aula de futebol, mas ali os caras estavam inferiorizados numericamente, perdendo um jogador expulso. Então o Martinelli deitou e rolou. E aí eu comentei com um amigo mais cedo, ele falou assim para mim, pô, contra o Volta Redonda ele deitou e rolou também no 7-0. Aí não dá, né, cara? A gente quer ver o cara deitar e rolar num jogo pegado, difícil igual ontem. Então eu joguei a toalha com o Martinelli. Na minha opinião, o Alexander tem que assumir a titularidade, não só pela qualidade do futebol dele, mas pela personalidade. É um moleque que não treme em jogo decisivo. Entrou numa fogueira contra o São Paulo no passado, improvisado na esquerda e abriu o caminho para a vitória. E vem mostrando a cada jogo a sua qualidade e a sua personalidade. E aí chega no Paulo Henrique Ganso. Mais uma atuação onde ele não fez a diferença, mas pelo menos ele tentou. Deixou alguns companheiros ali em boas condições, fez uma distribuição de jogo excelente, mas ainda não é aquele Paulo Henrique Ganso que a gente viu ano passado na maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas não foi mal, não comprometeu o resultado do jogo, na minha opinião. Mas também não é aquele Paulo Henrique ainda que a gente sabe que ele pode ser. Chega no John Arias. O cara chegou sexta-feira, do outro lado do mundo, jogou 2 amistosos, diferença de fuso horário, e parecia um leão dentro de campo. Perdeu um gol? Perdeu. Mas nenhum torcedor do Fluminense que estava no Maracanã ou assistiu o jogo pela televisão pode reclamar da atuação dele. É um cara que tenta, é um cara que tem muita qualidade, é um cara que parte para cima, um cara que briga o tempo todo pelo resultado. E é uma das esperanças que eu tenho para que no segundo jogo a gente possa reverter esse resultado. É o John Arias, porque ele é craque.
E além de craque, ó, tem sangue nas veias. Chega no ataque, o outro jogador que eu citei lá no início do vídeo, né? Eu ia falar que 3 jogadores eu ia analisar de forma diferente. Já fiz a análise do Samuel Xavier, que na minha opinião o Guga vai muito provavelmente assumir a titularidade, a não sei que seja um desastre. Se bem que o Diniz tem essa coisa de paneleiro, né? O Diniz, ele, o cara é meu, não sei o quê, pode errar 10 vezes que não vai ser... Pode jogar mal 10 vezes, dar mole em 10 jogos que eu não vou tirar ele. O outro cara é o Keno. O Keno ontem fez uma partida péssima, porém, na minha opinião, ele fez uma partida péssima pelo esquema de jogo do Fluminense. Keno é um jogador de velocidade, Keno é um jogador de imposição, um jogador que gosta do mano a mano, de vertical, mas que pegando uma zaga postada, igual a do Flamengo ontem, com 3 zagueiros, os caras sempre bem posicionados. Quando ele ia para o mano a mano com um, já tinha outro na sobra. Ele ia fazer o quê? Ele até em alguns momentos passou pelo seu marcador e cruzou para a área, rasteiro, até pelo alto. Mas a zaga do Flamengo muito bem postada, o que mostra que o Vitor Pereira fez o trabalho de casa, a lição de casa. Os caras cortavam, pô. Então, na minha opinião, o Keno tem que ser sacado, porque de que adianta você ter um cara com essas características se como é que se fala? A proposta tática do time não aproveita. Eu acho que ele tem que sair do time, não é porque eu acho ele ruim, não. Pelo contrário, achei ele um bom jogador. Acho ele um cara que não treme nas horas decisivas, jogos difíceis. Porém, cara, tá sendo subaproveitado. É melhor deixar ele no banco para entrar no segundo tempo e imprimir uma correria para cima do adversário, quando o jogo tá mais aberto. Porque do jeito que tá complicado, pô. Então, na minha opinião, o Cano, tá, vou fechar o Cano para dar minha opinião sobre como tem que o time ser armado. O Cano não recebeu uma bola sequer, pô, não dá nem para avaliar o cara. O Cano é um rifle de altíssima precisão, um rifle de fabricação argentina, que eu gosto de brincar, mas, meu amigo, pro rifle funcionar, você tem que municiar ele, pô, senão não vai sair nenhum disparo. Não foi devidamente municiado, e o tempo todo voltando para ajudar na marcação, isso é uma coisa que não me agrada. Eu acho que, futebol moderno, cara, tu fica cansando o cara, irmão. Fica tirando ele da zona que ele oferece mais perigo, que é a grande área. O cara voltando para ajudar em marcação, eu sou contra isso. Então, feita essa análise aí sobre os 11 jogadores, na minha opinião, o time do Fluminense tem que, a partir de agora, inclusive já no próximo jogo contra o Sport Cristal, tem que ser Fábio, Guga, Nino, David Braz, Marcelo, André, Alexander, Paulo Henrique Ganso e Lima. Joga o John Arias para frente, porque ele já joga ali na frente mesmo no ataque. John Arias e Cano. Essa para mim é a melhor formação. O Lima é um jogador com características diferentes do Keno. É um jogador de muita qualidade, porém de características diferentes. Não vai ficar caindo pela ponta para tentar alguma coisa que não vai dar certo. E o caso do Keno é isso, não está dando certo essa tática. Então eu acho que tem que colocar o Lima, que dá mais consistência ali no meio de campo, e o Lima é um cara que chega bem também no ataque. Para mim, essa é a formação que tem que ir para o segundo jogo. Leandro, mas o Marcelo tem 20 dias só de treino, 20 dias hoje, até o último jogo da final são mais dias. E outra coisa, gente, se nós aturamos Caio Paulista, se nós aturamos Cris Silva, se nós aturamos outras improvisações que o Diniz fez no setor desde o ano passado, meu amigo, o Marcelo com 40% da capacidade dele é melhor do que esses caras. E outra coisa, se ele não estrear, não vai pegar ritmo nunca. Então na minha opinião, o Marcelo já tem que jogar contra o Sport Cristal, nem que seja 30 minutos, para que na final da semana que vem ele entre em campo. Para mim tem que acontecer isso. As substituições que o Diniz fez não fizeram efeito, na minha opinião, estavam fazendo, né, até a expulsão do Samuel Xavier. Eu acho que o Pirani entrou muito bem, mas a expulsão desmontou tudo, ele teve que fazer uma série de coisas ali para poder tentar fechar a casinha, como a gente fala, porque o resultado estava complicado. Se fizesse mais um aí, talvez fechasse o caixão direto. E, analisando a questão do Diniz, eu acho que ele foi muito mal no jogo de ontem, porque ele não preparou nada de diferente para essa final. Ele continua sentado em cima da convicção dele, onde ele acha que o esquema de jogo dele é imbatível, é o melhor de todos, e ele não precisa se preocupar com o adversário tem que se preocupar com ele. Aí o treinador do outro lado faz o dever de casa, faz a lição de casa, arma umas estratégias para nos anular, consegue anular e o Diniz fica completamente perdido. Ontem o Vitor Pereira deu, não vou falar no tático, mas deu um banho no Diniz na questão estratégica, que é a função do treinador, armar a estratégia. Para mim o Diniz foi muito mal.
no jogo de ontem. Teve 15 dias para preparar o time e não preparou nada. A gente viu um monte de falhas ali de fundamentos básicos do futebol, a gente viu um monte de erros táticos, um monte de erros de posicionamento e muita falta de objetividade, muito floreio, enfeitando muito as jogadas, excesso disso. Beleza? Quero contar muito com o apoio de vocês aí nessa análise. Deixa a opinião de vocês aqui, porque eu quero saber se eu falei besteira, se eu falei certo, se vocês querem acrescentar algo, retirar. Quero muito saber a opinião de vocês. Fala aqui que vocês acham que eu errei, ou que vocês acham que ficou faltando. Acho que a atuação do time foi boa. Acho que o Martinelli não deve sair do time, assim como o Keno, assim como o Samuel Xavier. Manda ver nos comentários que, além de ajudar o canal, a gente intensifica ainda mais essa troca de informação. Beleza? Mais uma vez, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve quem não está inscrito, compartilha os vídeos e manda ver nos comentários. Pix do canal, maquinatricolor1952@gmail.com. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, saudações tricolores e até o próximo vídeo.